bem? Vamos hoje começar mais um encontro. Hoje, 18º encontro. Deus chama Moisés para libertar o povo da escravidão. Então, para esse momento, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que façamos um bom encontro, que essas palavras possam entrar no coraçãozinho de vocês, fortificar e dar fruto, Senhor, é isso que te pedimos. Vem, Santo Espírito de Deus, abençoar todas essas palavras, esses corações, as pessoas que vão ouvir, Senhor Jesus, essa explicação. Clamar a presença de Nossa Senhora para nesse nosso dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá. Deus chama Moisés para libertar o seu povo. Então hoje o nosso encontro é sobre a história de Moisés. Uma história muito bonita, muito bacana, vale a pena assistir. Eu quero que vocês também assistam dois, ou apenas um de cada. É filme que está disponível no YouTube. Talvez vocês consigam na Netflix. Eu não sei se tem na Netflix, mas talvez em algum canal por assinatura. Mas um é da Disney, tem no YouTube, é facinho de vocês assistirem. Chama O Príncipe do Egito. Anotem aí, não esquecem. O Príncipe do Egito é um desenho, mas que conta muito fielmente a história de Moisés, tá bem? E para quem quer assistir um filme mesmo, com produções hollywoodianas assim, existe um filme que chama Êxodo, que é igualzinho o segundo livro da Bíblia, Êxodo, E-X-O-D-O, Êxodo, que é o que nós vamos ler hoje, que também conta a história de Moisés. Anotem aí, tia Bruna e a tia Ju querem que vocês assistem ou os dois, ou um dos dois, porque aí vocês vão entender muito perfeitamente a história de Moisés. Então a história de Moisés começa no Egito. Por quê? Porque o povo hebreu, o povo judeu, que era o povo de Jesus, ele estava escravizado lá no Egito. Então, antes da gente contar a história de Moisés, vocês têm que saber, a tia Bruna tem que explicar para vocês como que esse povo foi parar no Egito. Por que esse povo estava escravizado lá no Egito, sendo que eles eram lá de Canaã, lá na Galileia, que hoje é chamado Jerusalém, onde é toda aquela região onde Jesus pregou, onde Jesus nasceu, onde Jesus morreu, não é? Então, como esse povo foi parar no Egito? Lembra que nós já estudamos a história de Abraão? Lembra? O primeiro profeta que teve filho, bem velhinho, que Deus falou com ele, que ia dar uma terra para ele. Lembra toda a história de Abraão, que a gente já estudou aqui 2 encontros passados? Pois é assim, é uma continuação. Abraão teve 2 filhos, a descendência de Abraão, Eles, Esaú e Jacó. Jacó foi muito abençoado pelo pai e teve 12 filhos. Olha como começa a nascer o povo de Deus. Isso, gente, há 2000 anos antes de Jesus nascer. Vocês têm que entender que é muito lá atrás, muito antes de Jesus nascer, entendeu? 2000 anos antes. Então já começou, lembra que Deus prometeu para Abraão uma descendência? Então aí, seu filho Jacó já teve 12 filhos. E um desses 12 filhos era José. José era um homem muito bom, um homem muito honesto, um homem muito bondoso e despertou a inveja dos seus irmãos, Ele tinha 12 irmãos e ele era muito bondoso. E por inveja, vocês acreditam que os irmãos dele venderam ele para uns viajantes que estavam passando ali na terra de Canaã, ali onde começou toda a história, toda a descendência de Abraão, toda a história do povo de Deus. E o que aconteceu? Jacó foi vendido como escravo. E esses viajantes que estavam passando ali na terra de Abraão, entenderam a sequência? Esses viajantes eram egípcios e foram lá para o Egito.
Então levaram José, entenderam? Lá no Egito, ele foi vendido como escravo pro faraó, né? Ali perto do palácio. Mas José era um homem muito inteligente, ele já sabia ler, ele já sabia escrever. Então, mesmo ele sendo escravo, ele começou a se destacar ali naquela região. Começou a ajudar os empregados do rei, ele começou a ser até bem visto, assim, porque ele era muito bom, ajudava, sabia fazer construções, ajudou a construir alguns palácios. Então, ele foi crescendo no sentido de ter cargos, entendeu? Ele entrou no Egito como escravo, mas depois ele começou a ser trabalhador, ele começou a fazer várias ajudas para o faraó. E o que aconteceu? Aí ele começou a casar, ele começou a ter filho, e lá na terra de Canaã teve uma grande fome. Olha como ele era bom. Mesmo os irmãos dele terem vendido ele, ele mandou que viessem todos os irmãos lá para o Egito, entendeu? E aí vieram os irmãos, vieram o pai, vieram todo mundo lá para o Egito. Olha aí que começou o povo hebreu, o povo judeu a estar no Egito. Foi quando José foi primeiro como escravo, depois teve uma grande fome nessa região e chamou toda a família. E aí o que começou a acontecer? Eles começaram a ficar numerosos. Eles começaram a casar um com o outro, começou a vir mais gente. E o que aconteceu? Eles começaram a ficar um grande povo hebreu ali no Egito. E o faraó começou a escravizar esse povo, porque não era egípcio mesmo, entendeu? Era de outra região. Lembra, o povo hebreu acreditava em Deus, né? No nosso Deus. E o faraó começou a escravizar esse povo. E eles começaram a ficar muito numerosos, muita gente. O que o faraó fez? O faraó falou, nossa, esse povo tem que diminuir, porque daqui a pouco eles vão ser mais gente do que os próprios egípcios, né? O faraó mandou matar todos os meninos, homens que nascessem no Egito naquela época, né? Entendeu? Para diminuir, para parar o nascimento deles. A mãe de Moisés, que já era um bebê, que já tinha nascido ali no povo escravizado, que é Moisés, que é toda essa história que nós vamos contar, ele era bebê nessa época que o faraó mandou fazer isso, mandou matar todos os meninos. A mãe de Moisés ficou desesperada. O que ela fez? Ela pegou Moisés, colocou numa cestinha e jogou no rio Nilo, escondendo, porque não queria que matassem o filho dela, que era Moisés no caso. O bebezinho dentro da cestinha no rio foi achado pela filha do faraó. Ela devia estar se banhando, né? Porque naquela época o rio Nilo era usado um rio muito fértil, um rio muito grande, um rio que deixava aquela região muito produtiva. As pessoas plantavam com a água desse rio, tomavam banho, bebiam dessa água, era um rio maravilhoso. E ela devia estar ali, o rio com certeza passava perto do palácio, e a filha do faraó viu, né, esse bebezinho e pegou e levou para dentro do palácio. Ó, dei um intervalinho aqui porque chegou gente, mas eu vou continuar. Então, a filha do faraó achou Moisés na cestinha e pegou essa criança e falou, eu vou cuidar dessa criança, né? Vou cuidar dessa criança, porque esse bebezinho vai morrer. Ele pegou e a mãe de Moisés verdadeira era escrava do palácio. Então, a filha do faraó deu para a mãe verdadeira, sem saber que era ela, para ela amamentar. Então, o que aconteceu? O Moisés, ele cresceu como um filho ali do faraó. Cresceu no palácio, com toda a fortuna, com todo o dinheiro, entendeu? Cresceu ali no palácio, como se fosse um filho do faraó também, entenderam? Então assim começa toda a história de Moisés.
Moisés, na verdade, ele não era egípcio, mas ele foi criado como egípcio. Ele foi criado com aquelas coisas de ouro, sabe? Aquelas coisas, sabe? Quando a gente brinca, sabe assim? As coisas de faraó, tipo no Egito, tudo daquele jeito. E ele foi criado ali. Mas Moisés era um homem muito bom, né? Mesmo gostando muito do povo egípcio ali, ele se incomodava um pouco, vendo que o pai, que o irmão, né? Porque o irmão dele mesmo, que era filho verdadeiro do faraó, era o grande herdeiro, que ia ser o faraó. E foi isso que aconteceu. Eles cresceram e o irmão do Moisés, né? Que Moisés era como se fosse o filho adotivo, se tornou o grande faraó. Eles eram muito amigos, cresceram como irmãos, mas viu que estava errado. E um dia Moisés, andando ali pelo palácio, pelo povo escravo, ali vendo todas as construções do povo sendo escravizado, se incomodando com aquilo, os irmãos verdadeiros de Moisés viram ele e falaram para ele a verdade, sabe? Falaram: Moisés, você não é egípcio. Você não é egípcio, na verdade, você é hebreu, né? Você é um povo judeu como nós, daquela região. Você é descendente de Abraão e filho de Jacó. Contou toda a história para ele. Ele ficou muito aterrorizado, ficou apavorado. Ele não conseguiu entender isso que aconteceu. Moisés fugiu do palácio, foi para os campos, ficou dias vagando no deserto, até que parou numa fazenda. E ali naquela fazenda ele foi acolhido pelo fazendeiro, que era pastor de ovelhas, e ali ele ficou. Se apaixonou pela filha do fazendeiro, casou e começou a fazer a sua vida fora do palácio, fora daquele povo escravo, e começou a ficar ali, né? Mas Deus, sabendo que Moisés era justo, já tinha um plano para Moisés. Certo dia, Moisés, andando pelo deserto, pastoreando as suas ovelhas, ele viu uma sarça. O que é sarça? É uma árvorezinha pegando fogo, né? E aí ele viu aquilo, ele ficou impressionado, porque pegava fogo, mas não queimava, né? A sarça não se consumia, ela só pegava fogo. De repente ele ouviu uma voz, e é uma voz de Deus. Deus falando com ele, falou: Moisés, tire seus calçados, você está numa terra sagrada. Moisés ficou morrendo de medo, até tampou os olhos, que ele tão aterrorizado, de tanto medo que ele tinha ali, daquela voz de Deus falando com ele. E aí Deus falou para ele: Moisés, eu tenho um plano para você. Eu quero que você tire o povo escravo do Egito. Eu estou ouvindo o clamor do teu povo, falou para Moisés. Eu estou ouvindo as angústias, o choro, a dor do teu povo. Você tem que libertar seu povo do Egito. E eu vou entregar uma terra para vocês, como fiz para Abraão. Lembra? Olha, Deus é muito perfeito, muito amoroso. E Moisés falou para Deus: como que isso vai acontecer? Que força que eu tenho? Eu não sou ninguém. O faraó não vai me escutar, né? E assim começou. Moisés voltou para casa dele, falou para a esposa que Deus tinha falado com ele. E a esposa falou que ia ficar com ele em qualquer decisão que ele fosse tomar. E ele foi. Moisés foi falar com o faraó, porque ele era bem-vindo no palácio. Mesmo ele tendo fugido, quando ele chegou no palácio, o faraó recebeu ele de braços abertos, foi criado como irmão. E ele conversou com o irmão dele, que agora era o faraó, e falou: meu irmão, eu sou desse povo. Esse povo não pertence aqui. Eles não são nossos escravos. Eles não têm que ficar nessa terra. Eles estão passando fome. Eles já são um grande povo numeroso. Você tem que libertar esse povo, né? Moisés falou pro faraó. Mas o faraó não deu ouvido.
O faraó falou: imagina que eu vou libertar esse povo é meu escravo, esse povo que constrói minhas pirâmides, constrói minhas estátuas, porque vocês sabem, né, gente, ali no Egito, eles acreditavam em vários deuses, e naquela época era daquele jeito, era um povo tudo confuso, eles achavam que eles endeusavam os animais, eles acreditavam no Deus do sol, no Deus do mar, sabe? Então era um povo que estava tudo errado naquela região. E Moisés começou a falar para o faraó, né, que nós acreditamos num só Deus, que não são esses deuses, liberta esse povo. E o faraó, não vou libertar. Moisés foi embora, né, e Deus continuou falando com ele: não desista, eu estou do seu lado e a gente vai vencer essa batalha. Então eu quero que vocês entendam que toda essa história começou amigavelmente, entendeu? Como Moisés tinha passagem livre no palácio, tentou fazer com que o faraó libertasse o povo, né, do Egito, mas o faraó não quis. Então Deus começou a mandar sinais. Deus mandou várias pragas para mostrar, porque se imagina, gente, Deus tinha que fazer isso para mostrar que Moisés estava falando a verdade, tinha que mostrar sinais. Então o que aconteceu? Vocês vão ver no filminho várias pragas, houve tempestades de areia, tempestades de gafanhoto, comeu todas as lavouras do Egito, sabe? E nisso Moisés chegava e falava de novo para Moisés: Moisés, vai acontecer coisa... falou para Moisés, Moisés falou para o faraó: vai acontecer coisas piores, Deus não quer esse povo aqui, liberta esse povo, liberta. O rio Nilo foi transformado em sangue, sabe? O rio era, imagina, a tia Bruna já falou para vocês, era uma fonte de toda a riqueza daquela época, né? Então aconteceram várias coisas, vários sinais mostrando para o faraó que ele tinha que libertar aquele povo. E ele foi ficando muito nervoso, ele foi ficando muito irritado. Aí que ele falava que ele não ia libertar mesmo. E aí que ele deixava o povo mais morrer de fome mesmo. Aí que ele prejudicava, maltratava, escravizava mais o povo hebreu ali no Egito ainda. Até que, no final, uma das últimas pragas que foi mandada ali para o Egito daquela época, Moisés chegou no faraó e falou: faraó, Deus falou comigo e ele vai matar, vai fazer morrer todos os meninos, todos os primogênitos, todos os filhos que não acreditarem no nosso Deus. Falou isso para o faraó. E o que aconteceu? O faraó não acreditou. E aí Moisés chegou naquele povo numeroso, aquele povo dele enorme, e falou: hoje todos vão matar um cordeiro, né? Imolar um cordeiro. Lembra que a gente falou sobre esse sacrifício que era comum entre os judeus lá no passado, quando a gente falou sobre Abraão, lembra? Então eles mataram um cordeiro e pegaram o sangue desse cordeiro e passaram todas as portas esse sangue, mostrando que ali, aquele povo que fez isso era o povo que acreditava em Deus, entenderam? Então todo o povo judeu, eles mataram o cordeiro, imolaram ele, imolar o cordeiro é matar o cordeiro, né? É um sacrifício, oferecer isso para Deus. E eles pegaram o sangue e fizeram uma marca na porta de cada casa, entendeu? E todas as casas que não tiveram essa marca, durante a noite, os filhos mais velhos de todas as famílias morreram, entenderam? E quem tinha um filho naquela época também? O imperador, o faraó. O faraó, né, que tanto Moisés falou com ele também tinha um filho, tinha um menininho. E Moisés avisou ele antes, mas ele não acreditou. E o que aconteceu? No outro dia de manhã, o filho do faraó estava morto.
né? Bem como Moisés tinha explicado. Então, o que aconteceu? Aí foi a gota d'água mesmo. Neste momento, o faraó libertou o povo, né? E Moisés foi na frente, levando esse povo para uma terra prometida, né? Voltar lá para a terra deles mesmo, que era lá onde Jesus vai nascer, depois, muito tempo depois, né? E o que aconteceu? Chegando, é uma passagem muito interessante que vocês já devem ter visto em filme ou devem ter ouvido falar, que quando Moisés estava saindo do seu povo, eles chegaram no mar. E o que aconteceu? Chegando em frente do mar, eles foram encurralados, porque o faraó ele se arrependeu depois de ter libertado o povo. E ele veio com todos os exércitos egípcios, tudo para pegar esse povo de novo, levar para lá, porque ele estava muito nervoso. Então o que aconteceu? Eles ficaram encurralados, Moisés na frente, todo o povo judeu atrás de Moisés, encurralado na frente do mar, e os egípcios atrás, um exército enorme, encurralaram ele no mar. E o que aconteceu? Moisés, ele era pastor de ovelhas, lembra? Quando Deus falou com ele na sarça, ele pegou o seu cajado, bateu assim, ó, no mar. Aí o que aconteceu? O mar se abriu. Imagina, gente, que coisa mais linda, coisa mais maravilhosa que deve ter sido. O mar se abriu, ficou aquela montanha de mar de um lado, aquela montanha do mar do outro, e o povo de Deus passou no meio. Moisés falou, eu fico toda arrepiada, só de lembrar. Vamos, Moisés chamando, foi na frente, e o povo foi passando pelo meio do mar até atravessar na outra ponta, onde eles tinham um caminho para ir para a casa deles. Imagina que coisa linda, todo esse povo, centenas de pessoas passando. E o que aconteceu? No final, quando o exército do faraó ia passar também, Deus fechou o mar, entenderam? Então salvou só o povo mesmo de Moisés, e o exército egípcio se afogaram, muitos se afogaram, ficaram do outro lado. E dessa forma foi o jeito que Moisés, né, tirou o seu povo do Egito, que estava sendo escravizado lá, para levar para a terra prometida que Deus tinha falado para eles. É uma história lindíssima. Moisés também foi considerado um profeta, o pai desse povo, né, que voltou lá para a terra deles. E até hoje os judeus falam muito de Moisés, e Moisés foi um grande profeta mesmo, que libertou todo esse povo das mãos do Egito, das mãos do faraó. É uma história muito bonita, é uma história que vale a pena vocês assistirem esses 2 filminhos que a tia Bruna falou, porque vocês vão fixar bem essa história, tá bem? Na Bíblia, aqui o livrinho nos pede pra gente ler Êxodo. Êxodo é o 2º livro da Bíblia, tá? Depois de Gênesis, que vocês já estão acostumados. Logo depois de Gênesis já está Êxodo, tá? Êxodo capítulo 3, vocês podem olhar aí no livrinho de vocês, versículos de 1 a 14. A tia Bruna vai ler, só para vocês verem que a história é bem isso mesmo, como a tia Bruna tá contando. E depois vocês dão pause no vídeo, tá bom? Para quiserem ler sozinho na Bíblia de vocês. Então, Êxodo 3, de 1 a 14. Olha lá, na minha Bíblia chama Vocação de Moisés. Moisés apacentava o rebanho do Jetro, ou seja, Moisés já tinha fugido. Essa história aqui que a gente vai ler na Bíblia, né, nesse livro, o Moisés já tinha fugido do palácio, já estava lá com o seu sogro, já tinha casado com a filha do fazendeiro lá no deserto. Então o que ele fazia? Ele apacentava o rebanho de Jetro, né, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe chamava, era um monte, o nome da montanha. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía no meio de uma sarça, que é essa árvorezinha que a tia Bruna falou para vocês. Moisés olhava, a sarça ardia, ou seja, pegava fogo, mas não se consumia, ela não queimava.
E aí a sarça veio uma voz e falou, vou me aproximar. Ele falou, vou me aproximar, disse ele consigo mesmo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele aproximou-se para ver, chamou no meio da sarça. Moisés, Moisés, saiu uma voz ali do meio da sarça. E ele falou, eis-me aqui. E Deus, não te aproximes daqui, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, lembra? Olha, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Jacó era o filho de José que formou o povo lá no Egito. Lembra que a tia Bruna explicou tudo para vocês? Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa. Olha que bonito, gente. Uma terra em que mana mel e leite, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus e os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Era todo o povo que vivia nessa terra, onde Deus queria tirar o povo ali do Egito, né, e levar para essa terra. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, do meu povo, entendeu? Toda essa descendência de José, que era o povo de Israel que estava escravizado lá no Egito. Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Aí Deus falou com ele, olha que bonito. Eu estarei contigo, respondeu Deus. Eis aqui um sinal de que eu sou, que eu te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus, quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o teu nome? Então Moisés falou para Deus, a hora que eu for lá falar para esse povo todo que eu vou tirar eles do Egito, eles vão me perguntar, quem você está seguindo? E olha que bonito. Deus respondeu para Moisés, eu sou aquele que sou. Olha que bonito. Deus é tudo. Deus é o maior, Deus é o principal. E ele fala isso para Moisés, eu sou aquele que sou. Que bonito, né? E juntou, eis como responderá aos israelitas, eu sou, envia-me junto de vós. Você viu que lindo? Palavra de Deus, palavra da nossa salvação, tá bem? Vocês viram que legal? Então agora, abrem o livrinho de vocês no encontro 18, que vai ter alguns exercícios. É bem fácil, a tia Bruna quer que vocês façam sozinhos. Um é um caça-palavra, que vocês vão encontrar todas essas palavrinhas que estão aí. José, Egito, Jacó, Rio Nilo, Faraó, Moisés, escravo. Vocês pintem, circulem as palavras-chave. E aí depois tem duas perguntinhas. Moisés é chamado para libertar o povo da escravidão do Egito. Isso mesmo, como nós lemos. Como Moisés foi salvo para colaborar na libertação do povo de Deus? Então é lá no comecinho que a tia Bruna ensinou, lembra? Como que Moisés foi salvo? Lembra que o faraó tinha mandado matar também todos os meninos porque eles estavam aumentando, né? Os israelitas estavam sendo um povo muito forte, muito numerosos ali naquela época. Então o que aconteceu? A mãe de Moisés verdadeira fez o quê? Colocou ele na cestinha. Então olha aqui, ó, como Moisés foi salvo para colaborar na libertação do povo de Deus, a mãe dele colocou ele numa cestinha e jogou no Rio Nilo
e Moisés foi achado pela filha do faraó, certo? E agora, olha essa aqui. Cite exemplos de escravidões que existem hoje em nosso meio. Hoje em dia, ainda existe escravidão? Sim, tia Bruna, existem muitos tipos de escravidão. Cite exemplos de maus tratos, pessoas que trabalham muito ainda e não são registrados, não ganham um salário digno. Isso é um tipo de escravidão, né? Pessoas que usam drogas, não conseguem se libertar dos vícios das drogas, né? E são escravos desse vício. Também é um tipo de escravidão, não é? Todo esse consumismo, a pessoa que não consegue parar de gastar, é muito gananciosa, só quer ter dinheiro, é escravo dessa ambição. Isso também é um tipo de escravidão. Pois é, deixa essa resposta com vocês e depois vocês mostrem para a tia Bruna na próxima aula, tá bem? O nosso compromisso seria visitar uma pessoa, né, que esteja passando por dificuldade. Mas como estamos na época de pandemia, não estamos podendo sair de casa, tia Bruna quer que vocês liguem para algum amiguinho que faz tempo que vocês não se falam, né? Pergunta como é que eles estão, liguem para ele, mandem uma mensagem querida, uma mensagem bacana, tá bom? Ou um tio, uma tia que faz tempo que vocês não encontram, ligar pro vovô, pra vovó, ou algum amigo, ou algum parente, ligar para conversar, para saber como é que está e rezar todos os dias para Nossa Senhora, a nossa mãe, a nossa digníssima, a nossa amada, uma Ave Maria, tá bem? Não se esqueçam, e a semana que vem a gente vai dar uma continuação nessa história linda, 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 linda que a gente já viu hoje, tá? Vocês vão adorar. Mas não deixem de assistir os filmes, né? Eu acho que vocês poderiam assistir o Príncipe do Egito, que é em desenho. Assistam no YouTube. Vocês vão achar muito legal e eu queria que vocês assistissem, porque conta muito fiel essa história e vocês vão estar craques para a semana que vem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até lá.